Será que a ciência pode realmente parar o envelhecimento? Será que um dia os seres humanos conseguirão viver 200, 300 ou até 1000 anos? Ou isso é apenas mais um sonho da ficção científica? A verdade é que essa corrida já começou. E não é apenas uma ideia futurista. Laboratórios, empresas de biotecnologia e cientistas renomados estão dedicando tempo, recursos e cérebros brilhantes para responder a uma das perguntas mais antigas da humanidade. É possível vencer o tempo? O envelhecimento sempre foi considerado inevitável, parte natural da vida, mas a ciência moderna começou a encarar esse processo de outro modo, não mais como um destino, e sim como uma doença biológica complexa, com causas que podem ser identificadas, desaceleradas e talvez um dia revertidas. Tudo começa dentro das nossas células, nas estruturas que sustentam a vida, o DNA, as mitocôndrias e os telômeros, pequenas pontas protetoras que ficam nas extremidades dos cromossomos. A cada divisão celular, esses telômeros se encurtam, até que chega um momento em que a célula simplesmente não consegue mais se reproduzir. É o ponto em que ela envelhece ou morre. Esse é um dos motores do envelhecimento biológico, o que faz a pele perder firmeza, os órgãos funcionarem pior e o corpo acumular danos. Mas agora cientistas estão aprendendo a controlar esse mecanismo. Pesquisas com telomerase, uma enzima capaz de reconstruir os telômeros, mostraram resultados impressionantes em laboratório. Em experimentos com camundongos, o aumento dessa enzima fez os animais não apenas viverem mais, mas também rejuvenescerem tecidos. Outras equipes estão explorando os chamados senolíticos, compostos que eliminam células senescentes, aquelas que já pararam de se dividir e começam a liberar substâncias inflamatórias que aceleram o envelhecimento ao redor. Ao remover essas células, o corpo passa a se regenerar com mais eficiência, mas isso é só o começo. A revolução mais promissora talvez esteja no campo da reprogramação celular, uma técnica que usa fatores genéticos para voltar o relógio biológico de uma célula. Em 2012, o cientista japonês Shinya Yamanaka ganhou o prêmio Nobel ao descobrir como transformar células adultas em células-tronco pluripotentes, capazes de se diferenciar novamente em qualquer tipo celular. Hoje, equipes de pesquisa estão usando os chamados fatores de Yamanaka para rejuvenescer tecidos inteiros. Em animais de laboratório, isso já fez células velhas voltarem a comportar-se como jovens. E isso nos leva a outro nome que está na linha de frente dessa corrida. David Sinclair, professor de Harvard, e um dos maiores especialistas em longevidade do mundo. Sinclair e sua equipe descobriram que o envelhecimento está ligado à perda de informações epigenéticas, como se o software das células fosse se corrompendo com o tempo. Eles conseguiram reverter esse processo em camundongos, restaurando a visão de animais idosos e rejuvenescendo órgãos inteiros. Sinclair acredita que, dentro das próximas décadas, será possível restaurar a juventude em humanos de forma controlada, usando terapias genéticas, moléculas naturais e até impulsos elétricos que reativam genes da juventude. No entanto, parar o envelhecimento não é apenas uma questão biológica, é também filosófica, social e ambiental. O que aconteceria se os seres humanos passassem a viver 200 ou 300 anos? Teríamos espaço suficiente, recursos, empregos, amor? A imortalidade, afinal, não vem sem consequências. Do ponto de vista da ciência, a promessa não é tornar as pessoas imortais, mas aumentar o tempo de vida saudável, o chamado health span. Viver mais tempo, sim, mas com qualidade, energia e clareza mental. Evitar que doenças como Alzheimer, câncer e diabetes definam o fim da vida. Em outras palavras, não é sobre viver para sempre, mas sobre não envelhecer doente. E a tecnologia já está se movendo nessa direção. Grandes nomes do Vale do Silício investem bilhões de dólares em empresas de biotecnologia que buscam retardar o envelhecimento. O bilionário Jeff Bezos financia a Altus Labs, focada em reprogramação celular. Elon Musk fala sobre interfaces neurais que poderiam preservar memórias humanas. E outras empresas estão criando nanorobôs capazes de circular pelo corpo, reparando danos moleculares antes que causem doenças. Mas há um ponto que poucos discutem. Se o envelhecimento for controlado, como isso mudará o planeta? Imagine um mundo onde ninguém mais morre de causas naturais, onde gerações coexistem por séculos. A população mundial já ultrapassa 8 bilhões de pessoas e o ritmo de consumo de recursos é insustentável. Se vivêssemos muito mais, o impacto ambiental seria imenso. Mais energia, mais alimentos, mais espaço, mais resíduos. O planeta teria de evoluir junto com a nossa biologia.
Por outro lado, há um argumento positivo. Pessoas que vivem mais tempo tendem a cuidar mais do futuro. Se você soubesse que vai estar vivo daqui a 200 anos, se importaria mais com o aquecimento global, com a poluição, com a destruição das florestas. A longevidade poderia, paradoxalmente, ser a chave para a sustentabilidade. Ela nos daria tempo para aprender, corrigir erros e planejar o futuro de forma mais responsável. Mas nem todos terão acesso a essas tecnologias ao mesmo tempo. No início, tratamentos de rejuvenescimento serão caríssimos, acessíveis apenas aos mais ricos. Isso pode criar um novo tipo de desigualdade, a diferença entre quem envelhece e quem não envelhece. Uma elite biologicamente jovem e uma maioria envelhecida. Um cenário que levanta dilemas éticos profundos sobre o que significa ser humano. Além disso, há limites físicos e cósmicos. Mesmo que o corpo não envelheça, o planeta continuará mudando, o Sol continuará aquecendo e o universo seguirá seu curso. Parar o envelhecimento não é escapar da morte, é apenas adiar o inevitável. Mas dentro desse adiamento, há um poder enorme, o de reescrever o que entendemos como vida. A ciência pode sim estar a um passo de alterar a linha do tempo da humanidade. Talvez nossos netos vejam os primeiros humanos a rejuvenescer em laboratório. Talvez nossas células sejam reparadas por IA antes mesmo de adoecerem. E quem sabe, em vez de lutar contra o tempo, aprendamos a viver com ele, expandindo não só os anos da vida, mas a vida dentro dos anos. O futuro do planeta dependerá de como usaremos esse poder. Se a longevidade for usada para explorar mais, destruir mais e acumular mais, poderemos viver séculos, mas em um mundo exausto. Se, porém, for usada para compreender melhor a natureza, cuidar da terra e da nossa própria espécie, talvez possamos não apenas viver mais, mas viver melhor. E é isso que torna a ciência tão fascinante. Ela não busca apenas prolongar o corpo, mas redefinir o sentido da existência. A pergunta não é mais, podemos viver para sempre? E sim, o que faremos com o tempo que nos for dado? Aqui no canal Ponto Zero, a gente fala exatamente sobre isso. Como o conhecimento e a tecnologia estão transformando a Terra, o corpo e o espaço em que vivemos. Então deixa o like, se inscreve e escreva nos comentários o que você acha sobre tanta evolução dentro de laboratórios. Vem com a gente porque o futuro não está chegando. Ele já começou.